Estou aqui pra te perguntar o que o meu coração precisa saber. A paz do Senhor, intercessores, tudo bem com vocês? Bom, eu iria fazer aula presencial, mas como a grande maioria preferiu a aula por aqui, então eu vou aplicar a aula hoje, que é a quarta aula, tá bom? E na sexta-feira a gente se reúne para aquele bate-papo, combinado? Hoje nós vamos falar sobre 4 pilares da oração. Então pegue sua caneta, seu caderno e anotem aí. Eu aprendi que tudo é passageiro. Eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Bom, você sabia que nós temos que respeitar os temas quando é pedido de cada oração? Por exemplo, aplicando para o nosso dia a dia. Eu sou convidada a fazer a oração inicial. Aí, ao invés de eu orar para que seja um culto abençoado, né? Para que seja um culto vindo direto do Senhor, eu começo a orar pelos enfermos. Tá errado. Aí eu sou convidada para fazer a oração intitulada Oração da Fé. Ao invés de eu orar pelos enfermos, eu oro por um culto abençoado. Tá fora do contexto. Eu sou convidada para fazer a oração pelo momento das ofertas. Ao invés de eu orar pelo ofertante, eu oro pelo ministrante da noite. Então, entendeu? As coisas começam a ficar bagunçadas, as coisas não se encaixam. E na meia hora de oração, também existe um contexto para você orar. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu não posso iniciar uma oração de qualquer jeito, pulando algumas regras. Não dá. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar é o quebrantamento. Mas o que é uma oração de quebrantamento? Eu anotei aqui. É um estado de espírito onde a pessoa reconhece sua dependência a Deus. Então eu inicio uma oração me arrependendo, falando dos meus pecados, para que o Espírito Santo tome uma ação sobre a minha vida. Eu reconheço a minha própria condição, eu confesso os meus pecados, eu tenho um arrependimento genuíno, eu me rendo aos pés do Senhor, eu entrego a minha vida ali para a vontade do caminho do Senhor e eu busco pela transformação. Isso é uma oração de quebrantamento. Primeiro eu falo de mim, primeiro eu oro pedindo a Deus para colocar as mãos, eu oro agradecendo pelo dia que eu tive. É uma oração de quebrantamento. Eu coloco as minhas misérias, eu agradeço a Deus. Não tem como eu iniciar uma oração, irmão, já pedindo. Não tem. Falando sobre o pilar da meia hora, tá bom? Não estou falando quando alguém chama no culto para fazer uma oração pelos enfermos ali, eu já vou começar a pedir. Não tem como. Esses pilares eu faço na minha casa, eu faço na oração da meia hora, é no momento que eu tenho tempo. Então é uma oração onde eu confio na graça de Deus, eu acredito que Deus perdoa, que Deus restaura, mesmo nas minhas falhas. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Então eu faço uma oração de quebrantamento. Em Mateus, capítulo 5, verso 3 e 4, vai dizer: bem-aventurado os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados. Então, bem-aventurado quando nós reconhecemos nossas misérias, porque nós seremos consolados. Por quem? Pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Então, o primeiro pilar da minha oração
é uma oração de quebrantamento. Deus quebranta o meu coração, não é quebra não, quebra é diferente de quebrantamento. Deus quebranta o meu coração, toca no meu coração, toca na minha alma, tira minhas misérias, né? Limpa-me de todo o pecado, limpa-me das vezes que falhei contigo, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é os que choram, pois eles serão consolados. O segundo pilar da oração é o clamor, né? Eu me quebrantei, então agora eu vou clamar. E quando eu clamo, eu suplico, eu imploro por uma necessidade que eu estou passando, que eu estou vivendo, ou que eu estou intercedendo a alguém. Esse pilar, ele encaixa muito bem na oração da meia hora. A oração da meia hora é o momento que nós suplicamos, que nós clamamos a Deus. Então, esse pilar, ele entra como uma luva na oração da meia hora. Primeiro eu quebranto, eu pego o microfone e eu começo a me quebrantar na presença do Senhor, como eu já expliquei. E depois eu começo a clamar, eu começo a suplicar a Deus. Pegando como exemplo a oração da meia hora que a gente faz antes de iniciar o culto, eu começo a clamar ao Senhor para que Ele dê um culto abençoado, para que as pessoas venham e se quebrante na presença dEle, para que homens e mulheres de Deus sejam ministrados pelo Senhor. Então é um clamor. Salmo 61, verso 1 vai dizer: o salmista clama: ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. O salmista está implorando para Deus ouvir o clamor dele e atender a oração. No Salmo 102, verso 1 e 2, Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Olha isso. E o próprio Deus vai nos ensinar essa receita. Em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei. Quem tá pedindo para você clamar? É Deus que está pedindo para você clamar. Clame a Deus e Ele vai te responder. O que esse versículo está nos ensinando aqui? Que quando nós clamamos a Deus, Deus nos dá a resposta. No Salmo 34, 17, Deus nos livra. O justo clama ao Senhor e o Senhor os ouve e os livra. No Salmo 145, 18, Deus nos se aproxima de nós. O Senhor está perto de todos aqueles que o invocam, ou seja, que o clamam. Em Isaías 65, 24, Deus responde: antes de clamarem, eu respondo. Ainda falando, eu os ouço. Olha, é tremendo isso, irmão. Então, clamar a Deus é uma honra, é um privilégio, né? Então, quando nós clamamos a Deus, Deus nos livra, Deus se aproxima, Deus responde o nosso clamor. É lindo, é lindo. Por isso que fala que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Irmã, e por que eu oro e eu não obtenho a resposta de Deus? Você tem a resposta de Deus, querido. É que a resposta de Deus não é a tua. Você está orando já querendo a tua resposta, mas nem sempre vai ser a sua resposta. Então comece a orar a Deus pedindo para que Ele te ensine a respeitar a vontade dele e não a tua. E você vai ver que todas as vezes que você orar, todas as vezes que você clamar a Deus, Deus vai te responder. Ainda que não seja o que você gostaria de ter ouvido, mas Deus vai te responder. O terceiro pilar é a oração de guerra. Batalha espiritual. É a guerra entre o bem e o mal, é a oração como ferramenta para fortalecer a fé e resistir às tentações e os ataques do inimigo.
Que engraçado, né? Irmão, já parou para pensar? Quando a gente entra numa batalha espiritual, a gente fica destruído, a gente fica sente dor, né? Algumas vezes está orando, está sentindo ânsia de vômito, né? Assim, quando você está orando pela vida de alguém, passa mal, os ataques vêm, Satanás levanta pessoas da nossa casa para tentar nos inflamar. Pessoas de dentro da igreja se levantam contra nós, né? Recebemos visões que não agradam o nosso coração, nos entristece, e ainda assim nós guerreamos, e ainda assim nós oramos pela vida do próximo. E por que nós fazemos isso? Se orar pela vida do próximo, aparentemente não nos traz benefício nenhum, só nos traz dor. E por que que eu vou guerrear? Por que que eu vou pegar a luta do meu irmão para guerrear? Se só me traz dor, se só me traz desconforto. Porque em Mateus 5,9, vou ler aqui, está escrito assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando você pega a luta do seu irmão para guerrear, você é um pacificador. E aí você é reconhecido como um filho de Deus. Quer outro? Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, quem? Jesus, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Jesus nos ensina a pegar a luta do meu próximo, ainda que ele não seja tão próximo assim, ainda que eu não conheça. Quantas vezes na igreja, vamos orar pelo irmão Sebastião, que está passando por um câncer. Quem é Sebastião para nós? Não sabemos, mas ainda assim a gente ora e a gente pede pela vitória do Sebastião. Por quê? Porque ainda nós sabemos que Deus nos reconhece como filho e Deus pede para nós amar o próximo. E esse tipo de coisa está debaixo dessa obediência. Ame o seu próximo como a si mesmo, é um mandamento que vem da parte do Senhor. E entender, estar debaixo dessa obediência não tem preço. Quem dera se todos entendessem que é para amar e não para criticar o teu próximo, é para conviver. Mas é difícil conviver com o meu próximo é cheio de defeitos. Você também tem, irmão, eu também tenho. E nós temos, e não é pouco, entendeu? Nós temos muito defeito, nós temos muita falha, mas o Senhor pede para amar. Assim como alguém, quando escuta isso, deve olhar para mim, para você e pensar: nossa, mas é difícil amar a Eliana. Como a Eliana é lotada de defeito, é difícil amar essa mulher. Então nós temos defeito e nós temos que guerrear, temos que pegar a luta do meu irmão e ajudá-lo em oração. Ajudar o seu próximo em oração numa batalha espiritual não é carregar a cruz dele, é ajudar, é auxiliar, é interceder por ele. Amém? E existem alguns elementos para que essa batalha espiritual ela seja bem sucedida. Primeiro é invocar o nome de Jesus. Eu não posso entrar numa batalha espiritual orando e se posicionando a mim mesmo. Eu não posso fazer isso. Em nome de Eliana vai sair misericórdia. O meu nome não tem poder de nada. O meu nome é um nome registrado na terra. Eu sou e eu vivo na terra. Eu sou humana. Eu peco. Quando eu entro numa batalha espiritual, eu tenho que entender primeiro ponto, que a batalha é espiritual. Você entendeu por que ela leva esse nome? É espírito contra espírito. Espíritos contra espírito. Então, se eu vou guerrear com os espíritos imundos, eu não guerreio achando que a minha oração é o suficiente. Eu guerreio colocando sempre o nome de Jesus, tendo todo o poder no céu e na terra. Porque se eu não invocar o nome de Jesus, nada vai acontecer. Ainda corre o risco de eu terminar a oração com um fardo gigantesco, tendo que carregar um fardo que não é meu.
Então, o primeiro ponto para mim guerrear numa batalha espiritual, numa oração de guerra, é o quê? Invocar o nome de Jesus, reconhecendo que toda autoridade está sobre o nome dele, que toda autoridade sobre as forças espirituais, sobre as hostes da maldade, que o nome de Jesus invocado não tem hostes da maldade, não tem potestade do mal que fique de pé, porque o nome de Jesus tem poder. Aí sim, esse tem poder. O segundo elemento para uma batalha espiritual, vestir a armadura de Deus. Eu falo que todo intercessor tinha que saber decorar Efésios 6, do 10 ao 17, que são as armaduras de Deus, né? Ali está escrito cinturão da verdade, couraça da justiça, calçado da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. Então nós temos que entrar numa batalha espiritual vestindo a armadura de Deus, sempre, sempre. Terceiro, romper as obras das trevas. Irmãos, a oração, ela tem que romper qualquer envolvimento contra o mal. E o momento que nós mais vamos ser saqueados pelo inferno é quando a gente estiver numa batalha espiritual. Vai se levantar pessoas contra nós, como eu já disse. E nós não podemos tomar isso como pessoal. Então nós temos que romper, né, as obras das trevas. Pedir proteção e libertação para as nossas vidas. Porque uma coisa é eu interceder. E outra coisa bem diferente de eu interceder é eu pegar o problema para mim. Eu não pego o problema para mim. Eu intercedo pelo problema, mas eu não pego para mim. E de que forma eu não pego para mim? Pedindo a proteção e a libertação a Deus, certo? E o último ponto, declarar que a vitória é em Cristo Jesus. A vitória sempre será em Cristo Jesus. E o último pilar da oração é a oração profética. Um grande exemplo sobre uma oração profética está em Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Quando Deus, numa visão a Ezequiel, transporta ele para a situação da nação de Israel. O que Ezequiel enxerga ali é uma nação sequíssima, né? E aí o Senhor fala, pode esses ossos reviver? Então profetiza. Então, se você soubesse o peso que é, peso mesmo, peso, não peso de tormento, peso de oração, o quanto é importante quando você está orando e você profetiza a palavra dentro da tua oração. Não estou dizendo aquele tipo de profecia, eis que eu te digo, levante daí, tal. Se Deus mandar, amém, mas nem todo mundo tem esse dom, não é sobre isso que eu estou falando. Mas eu estou falando, você está orando sobre cura, e aí você fala, Senhor, assim como aquela mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão, tocou na tua orla. Então assim, é uma oração profética. E para mim orar de forma profética, eu preciso ler a palavra. A Bíblia nos ensina que quando nós lemos a palavra de Deus, na hora certa, o Espírito Santo nos transporta para tal história. Então a sua oração, ela não pode ser forçada. Hoje eu vou orar, então se for uma oração sobre milagres, eu vou incluir o milagre que Jesus fez quando transformou água em vinho. Não é isso, não é sobre isso. Você vai orar e você vai pedir para Deus usar a sua boca para interceder. Na hora, quem vai te dar as histórias da Bíblia é o próprio Espírito Santo. E você vai incluir ela no final da tua oração. E aí você vai começar a profetizar para a tua vida ou para a vida de quem você está orando. Irmão, isso no mundo espiritual tem um peso gigantesco, é muito importante. Mas para mim fazer, eu volto a falar,
eu tenho que ler Bíblia. Para mim fazer, eu tenho que estar, a minha alma, o meu espírito, tem que estar na dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai me lembrar de coisas que eu já li. Se eu não leio, não tem como eu falar. Eu só falo com propriedade aquilo que eu conheço. Então eu já li, já passei por isso. O Espírito Santo vai me ajudar, tá certo? Recapitulando a nossa aula de hoje, 4 pilares. Você lembra? Quebrantamento, clamor, oração de guerra e oração profética. Se eu incluir esses 4 pilares dentro da minha oração, 30 minutos fica pouco para mim. Eu vou precisar começar a ter um tempo mais para orar. 30 minutos é muito pouco. Tá certo? Estamos chegando ao final da nossa aula. Lembrando vocês que sexta-feira a gente se reencontra para ter aquele grande bate-papo. E eu creio que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fique com Deus e até sexta-feira.